Olá, no Santa Maria Agora de hoje eu converso com o secretário municipal de Finanças, Matheus Froza. O Santa Maria Agora tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, novo Unimed Card voltou ainda melhor, e sim, Sistema Integrado Municipal trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Olá, secretário, seja muito bem-vindo e obrigada pela presença. Obrigado, Janine, mais uma vez aqui agradecer também a TV Santa Maria pela oportunidade. E nunca tão importante a gente poder discutir sobre as finanças públicas de forma transparente, de forma pedagógica, esclarecer até através da imprensa, que nem eu costumo dizer assim, acho que poucos secretários de finanças, ou da Fazenda, ou até o próprio ministro da Economia, as pessoas têm que vir mais a público, ainda mais nesse momento de restrição, de escassez de crédito que nós estamos passando, para esclarecer, para acho que dar satisfação para a população onde é que são destinados os recursos. Por mais que nós tenhamos o portal da transparência, que tem muita informação, nada melhor que tu tratar melhor os dados, tu melhorar esse esclarecimento para quem está nos assistindo, na verdade, tenha essa consciência. Então, isso é de veras importante, na verdade, essa oportunidade. Com certeza, explicar didaticamente as contas públicas para a população saber de fato onde é que o seu dinheiro é empregado. Com certeza, com certeza. Certo. Froza, em primeiro lugar, vamos comentar a respeito do orçamento dos fundos municipais. Como é que se dá a destinação desse dinheiro? Quais fundos recebem mais orçamento, menos orçamento e como é que essa verba é encaminhada? Sim, na verdade, nós temos ativos hoje no município, 5 fundos. Então, me permita, eu vou ler para até não me perder aqui, que tem o Fundo Municipal do Meio Ambiente, nós temos o FUMID, que é o Fundo Municipal de Idoso, e o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, e FUNCIP, Fundo Municipal de Iluminação Pública, e o Fundo Pró-Saneamento. Então, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, o recurso desse Fundo do Meio Ambiente, ele é em virtude de multas aplicadas, também taxas também, que tem a composição desse fundo, e que ele é bem específico também a destinação desse recurso. Tem um conselho também muito atuante nesse Fundo Municipal também do Meio Ambiente, o qual sempre está deliberando recursos em prol. Talvez seja um dos fundos mais atuantes que nós temos no município hoje. O FUMID, que é o do idoso, e o Fundo Municipal de Direito da Criança são aquelas recursos dirigidos das pessoas do imposto de renda. Então a gente faz uma campanha muito forte, talvez, no município, com a auditora lá, com a Rosaura, no programa de educação fiscal, para as pessoas destinar uma parcela do seu imposto de renda, então vai diretamente para esses fundos, ou para o FUMID, ou para o Fundo Municipal de Direito das Crianças. Como é que se dá essa destinação, Froza? As pessoas que pagam o imposto de renda, eu posso destinar uma parcela do meu imposto de renda diretamente para esse fundo ou para a entidade diretamente. É a escolha do... Sim, é a escolha do contribuinte. Isso, quem está pagando o imposto de renda, no ano que vem as pessoas começam a pagar o imposto de renda. Eu posso destinar um valor do meu imposto de renda, exemplo, direto para as crianças com câncer. Posso. O pessoal também do judô, também. Da ecoterapia, também. Então tem vários projetos contemplados no município, o qual eu posso fazer uma doação dirigida. E se eu não faço dirigida, ela cai diretamente no Fundo Municipal de Direito da Criança ou no Fundo do Idoso, o qual tem projetos, esses fundos eles lançam um edital, o qual as pessoas podem captar esses recursos através dos fundos. Então é um conselho representativo, obviamente a Prefeitura faz parte, no caso a Secretaria de Assistência Social faz parte, mas são pessoas da sociedade civil que acabam deliberando esses recursos, o qual contempla esses fundos. O Fundo Municipal do Direito da Criança e o Fundo Municipal do Idoso, eles têm aproximadamente 3 milhões e 300 mil reais. Então, desse fundo que podem ser feitas doações dirigidas. Então, cabe também à sociedade, isso é importante ter esse espaço para esclarecer, que não é a prefeitura que delimita, não é a secretaria que delimita a qual entidade vai receber. Não, tem que ter um edital. Esse edital ele passa por uma apreciação. Depois a prefeitura ela faz uma prestação de contas, ela confere essa prestação de contas para, enfim, liberar o recurso e de forma parcelada. Então tem recursos geralmente são de 12 meses para uma entidade. Então todo mês subsequente há uma prestação de contas, há uma comissão que ajuda. E recentemente a Secretaria de Finanças, conjuntamente com a Assistência Social, fez um convênio com a FADISMA, o qual a FADISMA disponibiliza
3 vezes por semana, um atendimento individualizado com o curso de Ciências Contábeis, também o curso de Direito, para auxiliar nesta prestação de contas para as entidades assistenciais. Então, para dar até uma maior transparência. Não vou dizer assim, não está 100% ainda. Acho que o próximo passo, a Fadisma ajeitando essa parceria, lá com o professor Eleonai, a professora Ana Paula, o próximo passo talvez seja eu colocar essa prestação de contas também online, disponível, que nem está no portal da transparência, para as pessoas terem acesso, como as entidades também estão utilizando o seu recurso destinado de imposto de renda. Então, acho que é algo bem específico também. Essas pessoas, como é que tem tanto dinheiro lá? Esse fundo, a prefeitura tem uma cadeira nesse fundo, mas a maioria dos representantes são representantes da sociedade civil, das próprias entidades que acabam direcionando recursos mediante a projetos. Então, tem projetos muito bons, tem projetos não tão bons assim. Então, é de acordo com esses projetos que acaba chegando até, vamos dizer assim, até a criança e o adolescente ou até o idoso. Um outro fundo pertinente é o FUNCIP, que é o Fundo de Iluminação Pública. Esse é um fundo está bastante em voga agora pela quantidade de dinheiro que tem, até eu vou esclarecer, tem em torno de 7 milhões e 700 mil, quase 8 milhões nesse fundo. Então, toda pessoa, seja em área urbana ou rural, ela paga iluminação pública, que é a CIP. Então, isso é por quilowatts-hora, então, de acordo com o teu consumo, tu paga mais. Isso tem uma a rural paga também, mas é uma porcentagem por quilowatts. Se o imóvel ele é de um bem público, se ele é do privado, e se é empresarial, se é comercial, tudo tem quilowatts-hora que acaba compondo esse valor. Então, desse valor de 7 bilhões e 700 mil, esse valor existe? Sim, esse valor é saldo, mas lembro que tem 3 milhões e meio já estão em processo licitatório, que é um programa de iluminação pública da cidade inteira para troca de luminárias, para luminárias de maior economia. E essa troca não vai fora, obviamente. Tudo que sair de áreas centrais da cidade, automaticamente vai para os distritos do município. E essa composição tem mais 1,5 milhão também, que também em breve também já está entrando em processo licitatório, que é exclusivo para direcionado, vamos lá, distrito industrial, a perimetral Dom Ivo, que vão englobar esses projetos também que estão próximos à licitação. Então, hoje, efetivamente, no FUNCIP, nós estamos trabalhando em torno de 2,5 milhões de saldo, e todo mês nós pagamos as contas do município também com esses recursos do FUNCIP. O FUNCIP é um fundo muito representativo, tem várias entidades, como o Sindicato de Trabalhadores Rurais, a CACISM, o CREA, o CRC, que tem cadeiras permanentes nesse fundo, a OAB também tem cadeira permanente, o qual são deliberados esses recursos mediante a projeto. Mas nada impede a população que está nos assistindo agora, eu quero fazer um projeto de iluminação para uma quadra, para uma região específica da cidade, submeter esse projeto através de algum representante da sociedade civil. Que nem, mais uma vez, a prefeitura não tem voto nesse conselho, eu sou o gestor do fundo do FUNCIP, o qual aos representantes da sociedade civil que votam, obviamente, esse projeto. Exemplo, esse da iluminação pública, esses 3,5 milhões, que é para trocar boa parte da iluminação da cidade, ruas pré-selecionadas, avenidas, iluminação mais eficiente, isso foi apresentado pela prefeitura, o qual os membros do FUNCIP aprovaram esse recurso, daí sim foi para a licitação. Da mesma forma que alguns itens também foi solicitado por secretarias do município, por entidades civis, e qual também foi negado. Então, não é um fundo qual a prefeitura tem 100% de gerência sobre ele, e sim a composição. E o fundo pro saneamento é recursos da Corsã, que repasses da Corsã, quando a Corsã acaba abrindo, obviamente, para fazer algum, vamos dizer assim, uma obra, enfim, então isso são recursos do Fundo Pro Saneamento, que é medidas de compensação, como teve recentemente lá na Rua Maranhão, que foi feita uma questão da drenagem, na Rua Riachuelo, esse momento também são recursos do Fundo Pro Saneamento, também é um fundo representativo, o qual as pessoas acabam por votar nesse fundo também a destinação desses recursos específicos. É um assunto bem
delicada e que falta esclarecimento até por parte da população, tem muito questionamento, onde é que vai o dinheiro, pessoas até que ligam para a secretaria, eu não quero pagar a CIP. Não, nenhuma opção, está dentro da conta de luz, até ela não está discriminada dentro da conta de luz, mas pelo teu consumo de quilowatts-hora e cabe sim, exemplo do FUNCIP, tem um link dentro da página da Secretaria de Finanças, específico do FUNCIP, o qual ali tem, inclusive, a composição do fundo, como é que quais são os representantes. Em breve nós estamos discutindo um estatuto e na próxima reunião vai ter uma votação desse estatuto também para regulamentação, visando, sobretudo, a transparência desse dinheiro, desses fundos, ao qual o município tem acesso. Bom, falando em transparência, Froza, vamos explicar para quem está nos assistindo como é que é composta a receita do município, de onde vem esse dinheiro? As pessoas acham que o município de Santa Maria, até por nossa própria característica, nós não somos um município industrial, e sim um município tem como característica a prestação de serviço. Comércio e serviços. Talvez o principal serviço, acho que é educacional, até como característica da cidade. Então, a gente trabalha com uma ideia orçamentária que provavelmente vai se justificar esse ano. 70% dos recursos eles vêm de fora do município e 30% ele é gerado aqui. Exemplo de recursos de fora, ICMS. Então, ICMS, participação do ICMS vem para o município. Ok, exemplo, PVA, os carros emplacados do município, o recurso retorna para o município. Então, via ICMS e mais nas vendas aqui do município também. Eu tenho fundo de participação dos municípios também, tem uma porcentagem que vem do governo federal. Eu tenho recursos do Fundeb, recursos que é na educação, recursos também na saúde, são recursos direcionados com recursos específicos. Então, que compõem esses 70%. Os outros 30% eu gero no município. E, basicamente, a composição desses 30% é ISSQN, IPTU e ITBI, que eu gero, que são os 3 principais impostos que o município tem. O ISS, na prestação de serviço, o IPTU territorial e o ITBI, Imposto de Transação de Bens e Imóveis, é quando eu faço compra e venda de imóveis do município. Então, esses 30%, a composição desses 30%, basicamente são esses 3 impostos gerados aqui do município. Em torno, para quem está assistindo ter uma ideia, em torno de uns 210 milhões é gerado aqui, num orçamento de 800 milhões em média. E os outros 600 milhões são recursos repassados, tanto da esfera estadual quanto da esfera federal, que chegam até o município. Que é uma realidade não só do município de Santa Maria. Então, a grande parte dos municípios do Brasil tem essa realidade. Para efeitos de comparação, o orçamento municipal hoje é em torno de 785 milhões, o nosso orçamento, e uma cidade industrial como, vamos pegar Pelotas, o orçamento de Pelotas é em torno de 1 bi, Caxias é 1,5 bi. Então, nós temos com certeza uma defasagem considerável aqui no município, por características. Então, a gente vem trabalhando em função disso para se readequar à realidade local. Perfeito. Bom, mas como manter as contas em dia, secretário, com um orçamento relativamente curto? É curto sim. Eu acho que manter as contas em dia é um desafio diário. E eu costumo dizer o seguinte, até eu recentemente fui numa palestra e um professor, o Marcelo Portugal, falou e eu fiz uma analogia que é muito interessante. Cuidar das contas públicas ou cuidar do orçamento doméstico, o orçamento da tua empresa é que nem fazer regime, que o cuidado ele é diário. Então, quem faz regime tem que ter cuidados diários na alimentação, fazer atividade física, enfim, tu sabe o que tem que fazer. E nas tuas contas pessoais, nas finanças domésticas, na empresa também. Então, tem que ser, vamos dizer bem assim, tem que fazer, na verdade, tá constantemente pregando, assim, né? Tem que estar seguindo uma cartilha. O desafio ele é diário, sim, para manter as contas em dia. Existe um déficit orçamentário em relação que a gente espera tão logo ser solucionado, são os repasses da saúde, em relação à UPA, em relação ao SAMU, que é algo extremamente importante, que o município vem pagando essas contas, mas há uma expectativa de repasse, de se normalizar, provavelmente até o mês de outubro, mês de novembro, já está regularizado esses repasses, e o município vem, dentro do orçamento municipal, cumprindo este papel.
Então, realmente tem algumas surpresas no meio do caminho, como nós não esperamos, mas isso torna-se um desafio maior para te manter as contas em dia. Ainda mais a gente entende uma realidade, Santa Maria, eu digo muito isso, Santa Maria não é uma ilha, então a gente sofre influência externa. Então, assim, se o comércio não tá vendendo, consequentemente a prefeitura também não está arrecadando. Isso é evidente. Então eu digo para a população de Santa Maria algo bem específico que talvez traduza essa realidade. A primeira quadra da Bozano, que talvez é o nosso grande espírito comercial da cidade que nós temos aqui, a primeira quadra da Bozano hoje tem 5 pontos para alugar. O que isso quer dizer? Que as pessoas não estão consumindo, que as pessoas não estão comprando. E se não está comprando, automaticamente tu não está arrecadando. E por que as pessoas não estão fazendo isso? Porque o salário está atrasado, porque eu perdi um emprego, ou estou com medo de perder o emprego. E isso tudo é baseado em expectativa. Então eu torço que o país realmente decole, que a gente consiga aprovar as reformas que têm que ser feitas em termos do país, que em 2020 a gente consiga mudar um pouco essa realidade, apesar dos indicadores não tá mostrando tanto otimismo assim. Então, para o município também engrenar, quando o país engrena, o município também começa a engrenar em termos de arrecadação, para colocar os compromissos em dia, para conseguir fazer investimento. Hoje em dia, a gente acaba trabalhando muito para manter as contas em dia e fica faltando muito para fazer os investimentos necessários. Existe uma queixa muito grande, tem que fazer isso. Claro que tem que fazer, mas antes disso, eu tenho que manter as contas em dia, tenho que manter a credibilidade com os servidores e manter o salário em dia. Eu tenho que manter os fornecedores que já estão prestando serviço em dia. Daí sobra pouco exercício orçamentário, diga-se de passagem, para fazer investimento. E essa é uma pergunta, Janine, que eu respondo constantemente. Matheus estava bem tranquilo dando aula, que tu foi te incomodar lá na prefeitura. Eu fui me incomodar na prefeitura? Não, eu fui aprender também. Eu acho que numa situação onde tem o caixa pujante, que tem dinheiro, eu acho que você mostrar um bom administrador nessas condições é fácil, é muito mais tranquilo. Não, eu prefiro perder o sono mesmo, a gente está constantemente discutindo estratégia, melhorando o ambiente, buscando solução para os problemas que são diários que tem. Então isso é gratificante até pelo próprio aprendizado. Isso é um desafio diário. Eu acho que esse tipo de desafio que é interessante. Tu remar contra a maré, tu buscar solução para as pessoas, isso é interessante. E isso é bom. Isso é bom, tu vê que alguns projetos saem do papel, que outros não saem também, então dá uma certa frustração, mas depois na outra semana, muda a semana e tu consegue fazer algo importante, tu consegue liberar o recurso, tu consegue buscar, tu consegue dialogar mais nessa questão orçamentária. Talvez, costumo dizer, talvez eu nem estaria aqui hoje na TV Santa Maria, ou recentemente eu fui na Câmara de Vereadores, dei uma entrevista por jornal impresso ou para as rádios locais, se a situação financeira fosse muito boa. Então, não. Quando eu aceitei esse desafio, eu sabia que a situação ela está hoje entre média 6 e média 7, então tu está indo para lá para mostrar o esforço. Tu está indo lá para mostrar e tentar mudar um pouco essa realidade e descobrir realmente por que está faltando, quais são os entraves hoje que existem no setor público e o que a gente consegue melhorar. E digo assim, vamos tentar mudar 1%, 2%, está ótimo. Então, no tamanho orçamentário, na população de Santa Maria, qual nós temos hoje, pequenas mudanças já representam, tem uma representatividade muito grande. Então, por si só, já vale o desafio em estar no comando da Secretaria de Finanças. Certo. Ficamos aí na expectativa de uma reforma tributária no país. Sim, até eu adianto já, no mês de outubro eu vou estar numa discussão na OAB lá sobre a reforma tributária, com o Dr. Fernando e os representantes da OAB. O que é essa reforma tributária, essa unificação de imposto, que tipo de impacto ela pode trazer para o município? Para o município. Isso, porque se eu unificar imposto, como é que vai ser? Talvez a minha porcentagem de repasse vai ser muito maior do que eu tenho agora. Então, é interessante, mas talvez para o consumidor ficar mais fácil eu visualizar qual imposto eu estou pagando e para onde está indo o meu recurso. Então, isso vale a pena. Essa discussão vale a pena, que nem a MP de Liberdade Econômica também, que é uma discussão que vai
então logo já está tendo, de que forma a liberdade econômica interfere no município, a questão das próprias startups, a questão dos alvarás. Então isso tudo tem um reflexo municipal e nós temos que nos adaptar. Nós temos que nos adaptar a essa liberdade econômica, nós temos que nos adaptar também a essa reforma tributária que está por vir, porque não pode ficar para trás. Isso é um discurso que eu sempre faço. As coisas estão acontecendo e nós estamos discutindo muito, nós temos que implementar mais, nós temos que discutir enquanto o governo federal está discutindo e não de esperar acontecer, vir igual abaixo. Nós temos que estar preparados quando a MP da Liberdade Econômica for promulgada. Nós temos que estar preparados quando a reforma da Previdência, da reforma tributária vier. Nós temos que estar preparados para a reforma da Previdência se ela vai atingir os estados e os municípios. Então essas discussões têm que estar acontecendo agora. Você não pode chegar com um bolo já pronto. Nós temos que participar da construção desse bolo. Certo. Isso é um desafio, um baita desafio. Mais um desafio. É, um baita desafio, sim. A academia trabalha muito com isso, isso eu trago da academia, assim. A gente tem que antecipar certas coisas e buscar essa antecipação. Nós temos que discutir quando os grandes players estão discutindo, nós temos que discutir junto. Senão o bolo vai vir pronto e tu não vai ter o que argumentar. E nem prever os impactos que isso vai surgir. Então nós temos que estar constantemente discutindo e discutindo de forma objetiva. Certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Santa Maria Agora. Volte nos trazendo mais discussões sobre isso. Com certeza. Já fica aqui eu me convidando para a gente fazer um fechamento já nesse final de ano, dezembro também. Como é que foi esse ano em frente à Secretaria de Finanças, qual as ações para o ano que vem. Nós já temos uma programação em relação ao IPTU, que já deve sair já no mês de dezembro também. Então, a primeira semana de dezembro, nossa programação, que os carneiros já estejam chegando até as pessoas, como é que vai funcionar. Então, não me importo, me sinto à vontade, participo constantemente dos programas aqui da TV Santa Maria, de poder esclarecer para a população a questão das finanças públicas, a questão do IPTU, que já estamos trabalhando em dia com o IPTU visando já 2020. Certo, muito obrigada. Volte sempre. Eu agradeço a oportunidade, com certeza. Muito obrigada a você que assistiu mais uma edição do Santa Maria Agora. Você acompanha toda a nossa programação também nas nossas redes sociais, facebook.com/TV Santa Maria, nossa página da televisão Santa Maria no Facebook, e também nos canais da SM Vídeo Produtora e da TV Santa Maria no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.